Olá, boa tarde, seja bem-vindo ao Papo Esporte. O nosso entrevistado de hoje é um dos principais nomes do surf mundial. Um cara que colocou o Brasil no mapa do surf e abriu caminho para os novos campeões brasileiros. O surfista Fábio Gouveia. Hoje tem também aquele quadro que não pode faltar, o nosso Top 10. E no quadro Por Onde Anda, fomos conversar com o ex-jogador e ídolo do Figueirense, que tem uma bela história dentro e fora dos gramados, o centroavante Albeneir. E hoje vamos conhecer mais um esporte olímpico, o triatlon. Aquele esporte que muitos acham impossível de praticar, mas que a cada dia possui mais praticantes. Mas vamos começar com ele, o paraibano multicampeão do surf, Fábio Gouveia. Solta aí! Fábio Gouveia, o fabuloso. Beleza, bom dia. Prazer te conhecer, Fábio. Prazer também, prazer é nosso. Pô, manezinho já, né, Fábio? Rapaz, frequento a ilha desde 85. Costumava vir aqui para os extintos festivais OP Pro. E aí vinha constantemente, só que nunca imaginava que um dia viesse morar aqui. Eu até brincava com meu parceiro de longas datas de circuito mundial Teco Padarates. Eu falei, cara, eu prefiro surfar marola aqui na Paraíba e não ter que usar roupa de borracha, não ter que enfrentar água gelada, do que tá aí, pegar altas ondas e tal. Mas é aquela coisa, né? A gente nunca pode dizer, dessa água eu não beberei. Aí do nada eu me mudei pra cá em 2002. Claro, do nada não, né? Tentando a evolução do surf, do esporte. Eu tinha uma deficiência em surfar em água gelada. A minha mão, quando eu entrava e a água estava gelada, a mão inchava. Eu tinha que fazer umas 3 sessões de surf para poder ficar normal. Nossa. E aí, vindo para cá, me acostumei. Sim. Acabei... uma vez eu fui para Santa Cruz, Estados Unidos, e disse, nunca mais volto aqui por causa da água gelada. E aí, aqui me acostumei. Acabei indo para vários outros cantos de água gelada sem problema. Irmão, vamos começar no início lá? Como é que começou essa história aí? Rapaz, eu sempre fui aficionado por esporte. Eu acho que eu iria ser um esportista, minha profissão ia estar ligada ao esporte. Joguei bola, vôlei, basquete. Porque disseram que ia crescer. Tu forçou, amizade. Disseram que ia crescer, não cresci, foi nada. Eu acho que enterrou mais. E aí comecei a pegar onda com 13 anos, morava na Paraíba, em João Pessoa, nasci em Bananeira, cidade do interior, mas morava em João Pessoa e ali tinha a turma do surf, aquilo me cativou, ia pra praia, via a turma pegando onda. Meu pai me deu uma prancha de isopor, aí eu comecei a surfar, me empolguei, quebrei a prancha de isopor, fiquei um tempo sem uma prancha e isso causou mais vontade, né? Porque eu já tinha sentido aquele sabor da velocidade, do friozinho na barriga, de ficar em pé pela primeira vez. E depois fiquei sem o brinquedo. Aí, parece que deu mais vontade, cara. Aí quando consegui minha prancha de fibra, aí comecei. Aí vieram as competições, comecei a vencer uns eventos amadores. Pra época era normal, com 13 anos. Hoje em dia, como já temos tradição no esporte, as crianças já nascem em famílias de surfistas, há praticamente 3, 5 anos, o nego já tá pegando onda. Minha filha mais nova, eu acho que uns 2 anos de idade, no máximo 3, eu já colocava ela em cima do pranchão comigo com umas boinhas de braço. Nossa! E a gente já pegava onda junto assim. Teu filho surfa também, né? E os filhos surfam também. Um seguiu carreira, tá seguindo, que é o Ian, que é o do meio. É o Ian, né? E aí, estamos vendo o que é que dá. Tu foi... Bom, tu foi o cara que fez o surf brasileiro ser visto no mundo, cara. Com aquele título também, acho que foi o primeiro título, né, de um surfista brasileiro, né? A nível mundial foi o primeiro título. Na real, tivemos muitos atletas importantes, acontecimentos importantes no nosso país.
Antigamente a gente tinha um circuito mundial que acontecia no Rio, no final da década de 70 e início da década de 80, que era o IME 5000, e vinham os estrangeiros. Na época a associação era outra, hoje é a WSL. Recentemente tínhamos a ASP e na época era a IPS. E aí tivemos algumas provas aqui no Brasil, alguns atletas brasileiros venceram provas, acho que o Daniel Friedman, o PP César, já falecido, caras super importantes. E quando eu surgi no esporte, foi justamente junto com a organização do esporte. O esporte foi reconhecido pelo CND, Conselho Nacional dos Esportes, na época, agora é outra sigla, eu nem sei. E ali a gente começou em 87, correndo circuito amador, virei profissional em 88, fui para aquele mundial e venci esse título. Então, esse título foi um cartão de visita e uma abertura de portas para se correr o circuito mundial. Porque até então os brasileiros estavam ali no processo, mas era outra fase, ninguém teve as mesmas oportunidades que nós tivemos, né, com a profissionalização do esporte. E fui nessa junto com o Teco Padarates. E aí, realmente, aquilo ali representou muito. Foi um cartão de visita e o Brasil passou a saber que poderia investir em outros surfistas. Os patrocinadores passaram a apoiar mais e mais por conta desse título e, posteriormente, quando a gente ingressou, foram muitos resultados bons. E aí começou a história, a segunda parte da história do surf no Brasil, né? Para esses caras que estão hoje aí, né, com todo esse, digamos, esse glamour e brigando por título, campeão mundial, tu teve que roer um osso junto com o Teco lá atrás que... Foi assim, cada época tem suas dificuldades, né? Sim. As épocas anteriores às nossas, a turma, né, teve a dificuldade deles e a gente teve justamente esse processo de ter que provar um profissionalismo, só que o profissionalismo a gente foi conhecendo através da nossa carreira, né? O esporte em si vem se profissionalizando ao longo do tempo. A gente está sempre 20, 30 anos atrás dos Estados Unidos e Austrália. A gente agora conseguiu chegar junto ali com esse título recente do Gabriel Medina e com essa ascensão toda. Mas, enfim, a gente aprendeu com o esporte na estrada. O pessoal que está ali hoje em dia já pegou um lance, né, mais mastigado. Sim. Só que, claro, agora o pessoal está consciente de que precisa ter uma preparação física excelente, uma preparação psicológica. Na época, a gente, um ou outro que tinha esse artifício, né, que seguia na letra. Eu acho que no passado, na nossa geração, o talento ainda contava um monte. Hoje em dia o talento não resolve. Aquele cara que é aplicado e corre atrás. E agora a disputa da turma, as dificuldades é justamente isso. Encontrar as brechas para evoluir, porque tem muita gente boa. São manobras diferentes. Hoje em dia os surfistas se machucam bem mais do que na minha época. Por quê, Fábio? Por conta dessas manobras aéreas, né? Antigamente o aéreo fazia parte do cardápio, mas hoje em dia a forma que são executados os aéreos gera uma facilidade muito grande para você se machucar, para você aprender a cair na manobra, porque voar é fácil, o problema é descer. É verdade, verdade. E aí você não consegue. É uma dificuldade para a nossa geração aprender, é uma dificuldade que eu tenho. Voar eu consigo, mas cair no giro certo para você não se machucar. Sim. Aí, se você pegar caras de gerações anteriores e que, para citar de exemplo, é o Kelly Slater, que é um fenômeno, incrivelmente acompanha essa evolução, né? O cara é 100% ali. E o cara tá aí brigando ainda, né? Exato, que nem exato. vinho, cara. Não sei o quanto ele vai ficar por ali ainda, se quiser, logicamente, poderia ficar, mas questão de disputa de título, eu não sei qual seria Acho que enquanto ele tiver amor, né, Fábio? Quando estiver fazendo negócio com amor, tiver prazer, porque o cara já ganhou tudo, né? Já ganhou, e esses 11 títulos dele, eu acho que ele poderia ter conseguido o 12º, o 13º e talvez até o 14º, se em alguns momentos ele estivesse mais focado, porque justamente eu acho que em alguns momentos parecia que a competição não era forte o suficiente para ele e gerava o desinteresse. Quando tinha o interesse, parece que ele vinha e se puxava. Quem é o maior nome hoje para ti? Poxa, o maior nome continua sendo o Kelly Slater, né? Por tudo que ele fez
prova que tá disputando contra os melhores ainda. Mas assim, muito interessante essa nova fase do Brasil, essa nova fase do surf mundial. Porque eu acho que o surf mundial clamava pelo negócio, né, uma coisa diferente. O ano passado eu fiquei até 2 dias antes da final no Havaí, eu não tinha como mudar a passagem, acabei vindo antes, vi metade do evento lá, metade do evento na internet aqui. Aliás, outra coisa impressionante foi essa evolução de internet que a gente tem, ó. Que oportunidade maravilha. de ver o negócio na poltrona de casa. Nossa, hein? Brincadeira. Não, e às vezes a gente tá no Havaí, cara, o Havaí venta muito e é inverno, tem aquele vento frio, não frio, mas aquele vento frio, e aí, cara, você vai pra praia, fica aquilo, pô, muito mais confortável você acabar vendo na televisão ali, acompanha o com replay, detalhes, tudo. replay. Então, é esse momento, cara, maravilhoso, assim, o Medina arrebentou o ano passado, provou que era possível o título, surpreendeu o Adriano, que vinha ali na luta, cara totalmente profissional, cujo serviu muito de exemplo pro Medina, pro Felipe, pro Ítalo, agora que são os 3 mais bem colocados. Mas eu acho, cara, que o Medina e o Felipe estão muito bem, no começo do ano o Medina começou a ir ruim, né? Verdade. Nos eventos. Ali, tu acha? Rapaz, talvez tenha sido o lance meteórico, né? Não sei, o cara rápido, do nada foi campeão, veio aquela super exposição, uma carga de compromisso muito grande. Verdade. Pode ser que tenha gerado alguma preocupação ou pode ser que tenha gerado um alivio de pressão, não sei. Isso é natural. Às vezes o cara consegue emplacar 2 seguidos, às vezes o cara se afunda no outro. Verdade. Mas eu acho que o período que ele levou para fazer essa transição aí foi o período de início de ano até o meio da temporada, e agora ele prova que ele está no lugar que merece, está disputando o título. Verdade. E aí nesse embalo também do Medina veio o Felipe, que já vinha em ascensão e, pô, logicamente essas manobras aéreas favorecem muito ao surf brasileiro, que a maioria das nossas praias são praias de fundo de areia e geralmente tem condição de vento, e vento muitas vezes ajuda também a manobra aérea, só que essa galera que está ali cresceu sabendo que precisava praticar em onda de qualidade, viajando direto para a Indonésia, para a Austrália, ficando no Havaí um longo tempo, indo para o Tahiti. Verdade. E o que aconteceu? Essas manobras aéreas da atualidade que nossas praias favorecem, com essa carga de aprendizado de onda boa, o Brasil está onde está. Verdade. Então isso aí foi excelente, porque mudou o panorama do surf mundial. E aquela coisa, agora a gente está na pressão, porque outras nações vão vir também mais cedo ou mais tarde. Exato. Japão, a Europa tá forte, a África do Sul, eu digo Europa porque Sim, como é um continente menor, tem todos os países ali que sempre 1 ou 2 surfistas, 3 de cada um, aí vai. Mas a África do Sul também teve uma recente campanha muito boa, que foi a do Jordan Smith. E naquele momento estava acelerando mais do que no Brasil. Claro, a África do Sul já teve campeão mundial na década de 80. Mas enfim, agora o Brasil tem que... É muito legal, cara, porque você chega nos outros países e vê o que as pessoas daquela localidade viam no passado com os estrangeiros. Tipo, aquela exposição que a gente via, vamos falar de Kelly Slater. Claro. E, cara, você vê Agora hoje com o Medina, você vê com o Felipinho. Assim, continuam com os caras, lógico, a gente tem sempre que guardar o certo respeito, né? Porque tá na frente que vai pisar, né? Sim. Claro que a gente ficou muito tempo ali sofrendo, aquela discriminação e tal, aquela relação toda, mas tem que respeitar. Mas é isso, o Brasil agora vai... Fábio, eu sempre faço uma aula, né, com os esportes que eu vim do futebol, como tu sabe, né? Sempre faço uma aula e não poderia ser com outra pessoa, cara. Pô, com um professor, os melhores surfistas do mundo, cara. Tu me dá essa honra de ter uma aula contigo? Pô, com certeza. Esse lance de aula é complicado, cara. Nem todo bom surfista consegue ministrar uma aula. Enfim. Ainda mais pra um cara que nem eu. Tem que ter você tem o aprendizado da parada, mas tem que ter o dom também, né? Vamos ver se eu consigo. O dom com certeza não tem.
obrigado pela entrevista, Fábio. E obrigado pela aula. Foi demais. E agora, no Papo Sport, o nosso Top 10. Solta aí. You got this. Yes. Muito bom esse Top 10. Gente, vocês lembram do Albeneir, ídolo do Figueirense? Batemos um papo com ele, onde nos contou um pouco da sua carreira e todas as dificuldades que passou após se aposentar dos gramados. Por onde anda com Albeneir Marques Pereira. Solta aí. Albeneir, um dos maiores centroavantes do futebol brasileiro. Obrigado. Muito obrigado. Bondade sua. Bondade sua. Que isso, é história, né, Albeneir? Apenas um ex-atleta que ralava a bunda no chão. Tu começou e de vez em quando gostava de fazer gol, né? Fazia muito gol. Eu comecei no Cruzeiro de Belo Horizonte. No Cruzeiro? No Cruzeiro de Belo Horizonte. E meu primeiro clube depois do Cruzeiro de Belo Horizonte foi o Nacional de Manaus. Mas tu é mineiro? Eu sou mineiro. Eu sou mineiro com muito orgulho, adotado por Florianópolis há 30 e poucos anos aqui. Mané diplomado. Já virou Mané, né? É, mas eu tenho o diploma Já de tem o Mané. diploma? Me fizeram essa homenagem e muito feliz, muito contente. 34 anos em Florianópolis, filhos, netos e tudo aqui. Tu passou por grandes clubes, Albeneir, mas, claro, acho que um dos divisores de água foi o Grêmio, né? O Grêmio foi muito importante na minha carreira, numa época muito importante, né? Embora eu tenha saído do Figueirense para uma seleção brasileira que disputou as Olimpíadas de Los Angeles, né? E depois a minha transferência para o Grêmio, sendo artilheiro do campeonato, bicampeão gaúcho. Isso me projetou muito mais, né? Porque um clube campeão do mundo, então... Um grande elenco. Um grande elenco. E, puxa vida, De Leon, Oswaldo, Bonamigo, Valdo, Renato, Mazzaropi, Luiz Carlos e tantos outros, né? Então, quer dizer, me deu uma alavancada muito grande na minha carreira e eu fui seguindo, de vez em quando fazia um golzinho aqui, um golzinho ali, um golzinho aqui. Vamos aí. E depois do Grêmio ali, como é que começou a tua história no Figueirense? Então começou depois do... O meu primeiro jogo no Figueirense,
a minha estreia no Figueirense, eu não cheguei a tocar na bola. Eu entrei de um lado e saí do outro, eu fui expulso. Agora tu imagina como é que começou o negócio. Né? Começou bem. Começou assim. Mas depois o pessoal sempre vaiava, pô, negão grandão, caneludo, bola bate na canela e tal, vaiava, aquela coisa toda. Mas de vez em quando estava empurrando para dentro, E o pessoal foi se acostumando com isso, né? Foi se acostumando. E hoje eu sou o terceiro maior artilheiro da história do Figueirense. Maneiros, tem uma história maravilhosa de superação também, né? Eu tive grandes problemas com o álcool, né? Eu tive grandes problemas com o álcool. Isso eu não escondo para ninguém. Sim, muito claro. pelo contrário, eu gosto até de falar porque isso vai me lembrando, né? Aonde eu estive, aonde eu estou. Então eu não posso esquecer disso. E até para pessoal, poder, né? É um grande exemplo. Para poder né? não voltar para lá de novo, né? Porque lá não é legal, não é bacana. Não é muito bacana não desejo isso para ninguém. Então eu tive problemas, né? Problemas sério. Cheguei a perder praticamente tudo. Mas a gente tem que ter hombridade, né? Seriedade, e eu pedi ajuda. Eu pedi ajuda das pessoas, eu pedi ajuda. Então, os meus padrinhos, Dequinha, o Nivaldo, o Walter, e o meu pai de Prim, né? O pai de Prim, pedi ajuda para ele também, me levaram até ele. E eles não me deram a mão, eles me deram um abraço. E nesse abraço eu continuo até hoje. Mas que situação tu estava, Daniel? Olha, eu perdi praticamente tudo, né? Eu fui um cara que eu preferia ficar na rua. Não cheguei a ser um morador de rua, mas a rua era a minha casa. A rua era a minha casa. Eu morei em galpões de carnaval, morei em sede social de clube, né? Terminava o baile, aí eu entrava, esperava todo mundo sair, colocava esse negócio onde o segurança fica em cima, olhando ali e tal. Sim. Colocava um colchãozinho por cima para não deitar no chão sujo, de cerveja, aquela coisa toda. Deitava ali em cima e o rapaz que tomava conta do clube trancava a porta e eu ficava lá dentro. Ele chegava de manhã para limpar o clube, eu estava lá dentro. Aquele cheirão enorme ali, eu ficava lá dentro. E morei em pensão, morei na praia, debaixo de barracãozinho de lona, e ali que estavam meus companheiros, né? Meus amigos, gente bacana também. Que você encontra caco e gente boa em todos os lugares, em todo né? lugar, é verdade. Então, para mim, naquela época, os caras eram muito legais. E tomavam cachaça comigo, aquelas cachaças de plástico, né? E então, para mim, era legal. Teve um projeto que o Internacional lançou com o Ortiz, né, que foi um grande jogador de futsal, que até já apareceu também aqui no Papo Sport, que ele treinava os centroavantes do Internacional. Eu achava maravilhoso e deu muito certo. O Internacional, hoje 55% do Internacional vem da base. Por que não utilizar essa ideia? Exatamente. Não é verdade? Você tem um centroavante, fulano, vai ali bater um papo com fulano ali, faz ele fazer um giro, treinar, bater com a perna direita, bater com a perna esquerda, dominar e virar e bater, entendeu? Faz ele visualizar de forma diferente pela periférica o gol, vai bater, primeiro acerta o gol, primeiro acerta. Vai dando força. O uso do cachimbo deixa a boca torta. O treino leva a quase a perfeição. Exatamente. E que precisar de mim, do SBT, do Papo Sport, pode contar comigo. Eu agradeço, já é uma oportunidade muito grande. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. Eu te agradeço. Te desejo assim, muita sorte, muita felicidade nesse projeto seu, que já é sucesso. Amém. Obrigado, e que você possa trazer muito mais valores, né, para contar um pouco da história para o nosso torcedor. Obrigado. Eu que agradeço. Bacana, prazer foi todo meu. Valeu, gente. Albeneiro. Grande história, não é mesmo? E agora, um momento olímpico. Vamos conhecer o triatlon, esporte que engloba 13 esportes diferentes e que tem muitos adeptos no mundo todo. Vocês vão ver como é possível praticá-lo. Solta aí. Olá, minha gente, hoje eu estou aqui em Jurerê, nós vamos falar sobre mais um esporte olímpico.
o triatlo. E é por isso que eu tô com o personal, um cara especialista no assunto, Hamilton Schmidt. Pô, nomezinho, hein, cara? Europeu, hein, velho? Linhagem europeia, manezinho com linhagem europeia. Sozinho gostoso, hein, cara? Ainda bem, fazia tempo que não dava o ar. Aparecia, né? É verdade. Hamilton, até explicando pro pessoal de casa, o que é o triatlo, cara? O triatlo é uma modalidade onde são 3 esportes dentro de um só, né? Que é constituído de natação, bicicleta e corrida. Tá? Qualquer um pode fazer esse esporte ou como é que funciona aí? Não, qualquer pessoa, né, que tem uma saúde que possa fazer exercício físico pode treinar o triatlo, porque não existe só o Ironman. Tu pode fazer o triatlo com as distâncias menores, até para cuidar bastante da tua saúde. Exato. Porque como são 3 modalidades, acaba trabalhando o corpo por inteiro. A natação, que é um esporte dos mais completos que tem para o nosso corpo, a bicicleta e a corrida. Ou seja, tu sempre pode ficar variando até, eu não estou mais com saco de treinar a corrida. Diminui um pouco a corrida, treina mais a natação e a bicicleta e assim por diante, né? E o bacana é que tu treina com bastante gente aqui, né? Então isso um vai puxando o outro. Isso, durante a semana é até um pouco mais solitário, assim, né? Porque cada um, por causa da sua rotina, cada um encaixa no horário que pode, nada na piscina, enfim. Mas sábado é a diversão do pessoal, né? Todo mundo se encontra aqui para fazer esse treino que eu falei de transição, daí onde faz as 3 modalidades no mesmo dia e que é bem diferente de treinar só a corrida, só a bicicleta, só a natação. Quando tu junta os 3, a sensação é diferente. É diferente? Bastante. Pô, Milton, parabéns pro teu trabalho aí, cara. Pô, obrigadão, hein? Tá, obrigado mesmo, viu, por fazer esclarecimentos aí. Tá bom, obrigado. Valeu. Mariana Andrade, prazer te conhecer. Prazer. Mariana, tu foi campeã agora no Rio de Janeiro, né? Mas é meio Ironman, é isso? Isso. Faz umas 3 semanas, né, que eu participei, foi a primeira edição do Ironman 70.3 Rio de Janeiro, né? E aí foi a minha primeira vitória da marca Ironman, né, de uma prova dessa marca e na categoria profissional. Foi a prova que deu tudo certo, tal, fiquei bem contente. Como é que funciona o meio pro Ironman? Tá. Então, o Ironman, a gente tem 3,8 quilômetros de natação, 180 km de bike e 42 km de corrida, né? Uma prova que dura quase um dia inteiro, né? E aí, no meio Ironman, é a metade, né, da distância do Iron. E a gente chama de 70.3 porque é a soma da distância em milhas. Então, são 70.3 milhas. E aí, para manter o nome, eles acabaram botando Ironman 70.3. São as provas de meio Iron, né? Sim. Para as Olimpíadas, tem uma prova que qualifica para a prova final, é isso? Sim, sim. No meu caso, eu faço prova longa, né? Ironman 70.3. Nas Olimpíadas é a distância olímpica, que é uma prova um pouco mais curta, mas com mais velocidade. Como funcionam os teus treinamentos? Então, aí eu treino de segunda a segunda, né? Cerca de 3 até 7 horas por dia, dependendo do período de treinos, né? Sim. Quando eu estou me preparando para o Iron, chego a treinar 30 horas na semana. Agora... Nossa. E ainda tem que descansar e trabalhar, né? Por isso que o namorado veio trabalhar contigo, né? Sim, ele falou, pô, se eu não trabalhar contigo, eu acho que não vou te ver muito. Porque ou eu tô treinando ou eu tô dentro do treino, assim, né? Até que acaba comprometendo um pouquinho as outras, né? Vida social é difícil de a gente conciliar. Sim. E tu dá os treinos também pro pessoal, né? Sim, né? Eu já dou treino desde que eu me formei, né? na UDESC, aqui em 2009. E aí eu tenho essa assessoria esportiva. Então eu dou treino de triatlon, de corrida. E todo sábado a gente está aqui nesse paraíso, né, que é considerado aí um dos melhores locais do Brasil para treinar. Então qualquer pessoa pode vir aqui, vai falar contigo, na assessoria esportiva da Time, e tu vai ajudar a pessoa. Claro, aí a gente senta, vê os objetivos, horários de treino, mas é sempre importante ter uma avaliação médica antes, né, para ver se está tudo ok com a saúde e a gente treinar com segurança. Mas eu acho que vale a pena um acompanhamento profissional, porque tem muita gente também que treina tudo por conta e aí treina mais do que deve ou acaba se lesionando. Claro. Então aqui a gente faz não só essa prescrição do treino, mas aí faz acompanhamento, corrige a parte técnica, ajuda na compra de equipamentos específicos, dá todo o suporte, né, para a pessoa. É importante. Prazer. Prazer, hein? Obrigada. Valeu. Muito interessante. Infelizmente, o Papo Esporte de hoje chegou ao fim. Quer rever este e outros programas Papo Esporte? Acesse as nossas redes sociais, assista, deixe a sua opinião ou sugestão. Na próxima semana, o Papo Esporte vai conversar com o recordista sul-americano de slackline, Rafael Bride. Você não pode perder. Então não perca todas as quartas, às 13 horas, o Papo Esporte, aqui no SBT.